Bem-vinda à nossa série de podcasts Mulheres Herbalife. Em cada episódio, você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu transformar sua vida através do empreendedorismo. Mulheres como você e como eu. Mulheres que sonham, que se esforçam, que buscam alcançar metas pessoais e profissionais com paixão e propósito. Essas histórias não só inspiram, mas também compartilham dicas, ferramentas e aprendizados que podem te ajudar na sua própria jornada. Ouça, conecte-se e inspire-se com cada história de mulheres, mães, líderes e sonhadoras que estão construindo o seu futuro com a Herbalife. Bienvenida a nuestro podcast o a nuestra entrevista de Mujeres Herbalife. Cuéntanos quién es Martiña, qué es de su vida, qué era antes de Herbalife, cómo llega la oportunidad de Herbalife y por qué Martiña toma la decisión de hacer un cambio en su vida. Em primeiro lugar, muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast, falando para mulheres que certamente estão nos ouvindo agora. Bom, Martinha Gondim, alguns anos atrás, antes de Herbalife, era uma cirurgiã dentista muito insatisfeita. Eu vim de uma família muito pobre, do interior do Brasil, da zona rural. Até os 12 anos de idade, morei em uma casa que não tinha energia elétrica, não tinha banheiro dentro dela. Mas o meu pai acreditava que, com educação, com informação, a gente podia mudar a nossa realidade. E ele e a minha mãe fizeram de tudo para que a gente pudesse ter acesso à escola privada e melhores relacionamentos. E uma frase que ele sempre dizia na infância era: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, eu cresci querendo pertencer a lugares melhores, a mundos melhores, a pessoas que poderiam contribuir mais com a minha vida. Me graduei como cirurgiã dentista, nessa esperança de realizar muitos sonhos. Sempre fui uma pessoa de muitos sonhos desde criança. Mas quando eu comecei a exercer a minha profissão, no meu consultório, de segunda a sexta eu trabalhava no meu consultório, e sábado e domingo era funcionária do governo do estado, era empregada e autônoma. Eu me encontrava justamente nos dois segmentos que era impossível realizar os sonhos que eu tinha dentro de mim se eu continuasse trabalhando exatamente da mesma maneira. Quando eu me projetava por mais 10 anos da minha vida, eu me via no mesmo lugar. Eu ganhava o suficiente para ter o que comer, aonde morar e como me locomover. Morava mal, comia mal, me locomovia mal e não via perspectiva de mudança, porque eu ganhava 100% sobre meu próprio esforço físico e o tempo limitado que tinha. Então, nessa insatisfação generalizada e sem ninguém à minha volta saber me dar uma direção diferente ou uma instrução diferente, afinal todos eram parecida a situação, eu busquei. Eu acredito muito que quem procura acha, e foi nessa busca, primeiro com o nosso Criador, eu sou muito fervorosa, e uma oração. Eu não sabia o que queria, mas eu sabia o que eu não queria mais pertencer em um lugar que eu não via perspectiva de realizar os meus sonhos. E eu acredito 100% que naquela oração eu quebrei um padrão mental, um padrão de repetição do cotidiano, na rotina que eu levava em minha vida, e me abri a possibilidades. E não acredito em coincidência, acredito em providência, e graças a um atraso de um voo, de um curso que eu fui fazer, encontrei a pessoa que me convidou para um seminário da Herbalife. Eu nunca tinha ouvido falar na Herbalife, mas eu queria tanto mudanças em minha vida que eu aceitei aquele convite. Achei tudo muito estranho, as pessoas rindo, aplaudindo, não era normal isso, diziam quanto ganhavam. E no meu mundo, nada disso fazia parte. No meu mundo eram pessoas muito sérias, reclamonas, queixosas, só falavam de insatisfação, de doença, de pobreza, de dificuldade. E aquela sala era um ambiente diferente. E a frase do meu pai, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, me veio à mente. Eu entendi que aquele ambiente era composto por pessoas que poderiam me dar outras instruções na vida, me direcionar para outros caminhos que, quem sabe, iriam me levar onde eu queria chegar. E eu decidi, então, fazer parte dessa companhia naquele momento, com muitas dúvidas, com dívidas, com insatisfação, sem tempo, porque trabalhava 7 dias por semana, mas com muito desejo no meu coração de realizar cada sonho que eu tinha na minha vida.
En tu comienzo del camino Herbalife, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el negocio? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al comenzar? ¿Y qué te ayudó a no rendirte en los momentos difíciles? Excelentes perguntas. Os principais desafios que eu tinha no início era a falta, né? A falta de dinheiro, porque eu tinha dívidas. Para ter o consultório, eu tive empréstimos, então eu já comecei com dívidas. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, porque eu trabalhava 7 dias por semana no meu sustento de vida. Eu não tinha habilidades, porque nunca trabalhei com vendas nem com o público. Eu não tinha conhecimento de relações, de pessoas mais influentes que pudessem me abrir portas. Então, basicamente, as principais limitações eram todas essas. Mas eu acredito 100%, Mari, que quando a gente deseja alguma coisa, a gente encontra os caminhos. E mais do que conhecimento, eu acredito em inspiração. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, todos os recursos do mundo, mas quando a gente não está inspirado, a gente não faz nada com isso que tem. Quando a gente está inspirado, a gente vai em busca de conhecimentos e recursos. E eu encontrei na Herbalife a inspiração, através das pessoas que já tinham chegado nos lugares que eu desejava chegar. Então, ver todas aquelas pessoas, a vida que elas levavam, eu passei a acreditar que se eu trilhasse o mesmo caminho, se eu seguisse um passo a passo, assim como eu aprendi a me tornar cirurgiã dentista, eu também poderia aprender a me tornar uma presidente da Herbalife. Então, eu passei a receber os presidentes como meus mentores, meus instrutores, meus professores, e passei a interpretar a Herbalife como uma carreira. Assim como na odontologia, eu tive que assistir a aulas, fazer aula prática, e durante 4 anos eu não ganhava para aprender, eu só investia tempo e dinheiro. Eu entendi que se eu dedicasse pelo menos 4 anos na Herbalife, ganhando dinheiro enquanto ia desenvolvendo habilidades, eu poderia, pelo menos, equiparar ao que eu ganhava na minha profissão. Para minha surpresa, o meu primeiro objetivo era ganhar R$500 no primeiro mês, como uma renda extra, que ajudava a pagar o aluguel da sala. Mas eu nunca ganhei R$500. O meu primeiro mês já foram R$712, trabalhando apenas algumas horas à noite, quando eu chegava no consultório, atendendo algumas pessoas da família e as indicações que elas davam. E fui me treinando. Obviamente, nem todo mundo comprava, mas cada não que eu recebia, eu aprendi nas formações que recebi da Herbalife, que eram práticas. Eu estava me treinando para uma nova profissão. Então, todas as dificuldades aparentes que surgiam, eu entendia que era parte do processo da minha formação como uma profissional Herbalife. Wow. En tu etapa de crecimiento y empoderamiento, ¿en qué momento sentiste que tu negocio empezaba a despegar? ¿Qué estrategias o hábitos te ayudaron a crecer y a consolidarte como líder? ¿Cómo se transformó tu vida desde que empezaste hasta hoy? ¿En qué momento sentiste que estabas tomando el control de tu vida? ¿Cómo te ayudó Herbalife a desarrollar habilidades de liderazgo o emprendimiento? ¿Qué rol jugó la comunidad en tu crecimiento personal y profesional? ¿Cuál crees que es la diferencia de Herbalife para una mujer que quiere emprender? ¿Tienes alguna mujer que has tomado como ejemplo a seguir? ¿Y quiénes son tus grandes mentores? Uau! Resume. Eu tive a oportunidade de ser direcionada e apresentada na Herbalife por uma pessoa, um extraordinário profissional já na Herbalife e um extraordinário ser humano. Então, eu me permiti me guiar, porque eu sabia onde queria chegar, e eu queria crescer, queria aprender. E esse patrocinador, esse mentor, que eu tenho muita gratidão por ele, eu tive a oportunidade de receber instruções de um profissional, de uma pessoa que já tinha resultados na Herbalife e sabia direcionar. Então, eu me permiti ser ensinável. Entendi que na odontologia eu sabia alguma coisa, mas aqui eu não sabia nada. Então, se eu quisesse chegar a algum lugar aqui, eu precisava aprender de quem já tinha chegado onde eu queria chegar. E esse mentor, essa pessoa que eu sou muito grata, me deu as primeiras instruções. Muitas vezes, Mari, eu até recebia como se fosse uma ofensa, né? Porque eu não gostava de ler. Então, quais foram os hábitos que foram me moldando, que eu fui trazendo para a minha nova profissão Herbalife e que me moldaram a chegar até onde cheguei? Basicamente, alguns hábitos como o desenvolvimento pessoal, né? Entender que a gente precisa ser para ter. Ser mais paciente, ser mais interessado, ser mais dedicado, ser mais disciplinado, ser mais comprometido. Então, eu
eu já tinha bons hábitos de trabalho, mas eu também tinha alguns hábitos de reclamação, de queixa, de vitimismo, de achar que onde eu estava era culpa do tempo, do governo, do patrão, do chefe, dos clientes da odontologia. Ou seja, eu aprendi, fui educada, o meu meio era como que sempre a culpa era terceirizada. A gente não tinha muito esse sentimento de autorresponsabilidade. E eu aprendi aqui nos workshops, nos treinamentos, e adicionando alguns hábitos. O primeiro hábito é do autoconhecimento. Eu digo que a coisa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. E se eu não paro para investir tempo no conhecimento da coisa mais importante da minha vida, saber quais são as minhas debilidades, minhas habilidades, o que é que eu gosto, o que é que eu quero, isso me dá um norte para saber quais são as prioridades que eu quero estabelecer na minha vida. Qual o tempo que eu preciso concentrar para construir aquilo que eu já desejo. Então, saber o que se quer na vida é parte fundamental da gente saber onde quer chegar. E, obviamente, todos os hábitos eles precisam ser coerentes com aquilo que a gente precisa, que a gente já sabe que deseja. Então, o hábito da leitura, da atividade física, de uma alimentação adequada, o hábito da socialização com as pessoas adequadas, o hábito da comunicação, as palavras têm poder, as palavras expressam, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se os meus pensamentos e os meus sentimentos são de prosperidade, de construção, de avanço para o futuro, sempre as minhas palavras vão ser encorajadoras, sempre as minhas palavras vão ser de encontrar soluções. E Mark Hughes foi o esteio principal. Eu tive a grande honra de ser treinada por Mark Hughes e por Jim Rohn. E durante alguns anos no meu negócio, principalmente no início, o meu telefone despertava de manhã com o Mark Hughes, numa frase do treinamento, dizendo, era somente assim, everything is great, everything is no problem, no problem, no problem. E aquilo ficava, todas as vezes que eu achava que tinha algum problema, a voz de Mark Hughes estava ali. Tudo é maravilhoso, nada, não temos problema, não temos problema, não temos problema. Então, eu fui reprogramando a minha forma de pensar, a minha forma de agir, através do meio da Herbalife, né, do sistema, das capacitações, das formações. Nunca perdi uma extravagância, nunca perdi um workshop de supervisores, por entender que essa associação com essas pessoas só iria me trazer benefícios, porque eu ia encurtar meu tempo de carreira aprendendo com pessoas que já tinham alcançado o que eu queria chegar. ¿Cuál crees que es el mayor diferenciador de Herbalife para una mujer que quiere emprender? Ter a coragem de dar o primeiro passo. Eu sinto que nós mulheres, principalmente nos nossos países, nós não fomos educadas a sermos empreendedoras. Nossas habilidades não foram desenvolvidas para pensar por si mesma, para planejamento, para ter autonomia, para tomada de decisão. Basicamente, nossa educação nos molda para sermos boas mães, boas donas de casa. Não necessariamente a gente aprende como lidar com dinheiro, gestão de tempo, gestão de emoções. Isso não se ensina na escola, nem é parte da nossa cultura. Então, eu penso que, na grande maioria das mulheres, o medo de tomar a iniciativa é o que paralisa. E o medo é normal, todas nós temos. Eu morri de medo, mas eu sempre pensei assim, o que é que pode acontecer se eu não enfrentar esse medo para tomar uma decisão de encontrar uma possibilidade de mudança na minha vida? Eu não queria chegar aos 80 dizendo, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Então, a melhor forma da gente eliminar o medo é conhecendo mais, se aprofundando mais, ganhando mais habilidades, conhecimento nesse meio de quem já chegou adiante. Então, quebrar a resistência e o medo de dar o primeiro passo. E se manter conectada com pessoas que já chegaram onde se quer chegar. Inevitavelmente, a gente acaba aprendendo como se comportar, como falar, como pensar e como agir. A gente, no meio adequado, inevitavelmente, a gente é inspirado a crescer, é inspirado a agir diferente. Muy bien. Creo que sobre liderazgo y comunidad lo has dicho todo ahorita en cómo Sí. ha sido la base tuya. Entonces, ¿cómo maneja Martiña su tiempo? ¿Cómo tiene equilibrio entre mujer, mamá, profissional, amiga, distribuidora? Bom, se alguém encontrou equilíbrio em todas as áreas da vida, por favor, que me ensine. Porque tudo que eu faço da minha vida é tentar equilibrar
essas áreas da vida. Mas, obviamente, sempre quando a gente dá um foco maior em alguma delas, necessariamente algumas outras áreas, temporariamente, vão necessitar de alguma atenção. Eu busco priorizar os meus objetivos. Eu busco muito ter clareza sobre o que eu quero, porque eu acredito que quando o ser humano sabe o que quer, ele consegue definir quais são as suas prioridades. Então, primeira coisa, eu sei o que quero e sei que vou chegar, é questão de tempo. Número 1. Número 2, como é que eu administro mais ou menos o meu tempo dia a dia? Eu gosto de pegar o ano inteiro, divido o ano, pego todos os principais eventos da Herbalife, então minha vida é regida pelo calendário da Herbalife, o calendário corporativo, porque essas datas são intocáveis. E depois que eu recebo o calendário da Herbalife, eu monto o calendário da nossa equipe, do nosso time, de como vai ser. Basicamente, entre 3 ou 4 meses, para ter os treinamentos de formação das pessoas novas que estão chegando e continuar desenvolvendo liderança em quem já está. Depois eu trago mês a mês o que precisa ser feito, aí entram as promoções da Herbalife, os metas, os objetivos, o que é que eu quero qualificar, o que é que tenho que fazer. Depois de cada mês, divido em 4 semanas. As 2 primeiras semanas, eu sempre abro espaço mais para situações pessoais. Então, se é revisão de um carro, ou se é as coisas do trivial, do cotidiano, se é consulta de rotina médica, alguma coisa nesse sentido. As coisas pessoais eu tento botar na primeira semana, nas 2 primeiras semanas de cada mês. As 2 últimas eu dou um foco maior para concentrar sobre o negócio. Nessas 2 primeiras semanas é onde tem mais atividade, com prospecção, com falar com mais pessoas, para trazer novos, tanto clientes como distribuidores. E na vida pessoal, obviamente, sempre tenta equilibrar o conceito de família. Quando tem as metas mais altas, envolver as pessoas, dizer que por um momento eu vou estar mais concentrada no meu trabalho, que não contem comigo sempre para muitas coisas, mas, obviamente, as conquistas profissionais são inspiradas na minha família. A minha hierarquia é muito clara, né? No meu dia a dia, meus princípios, meus valores. Em primeiro lugar, eu coloco nossa fonte criadora. O segundo lugar é minha família, minha filha. Tenho uma filha especial que necessita da minha atenção. E, obviamente, a profissão. Mas a profissão ela tem um lugar como se eu fosse, Mari, uma funcionária. Se eu fosse uma funcionária de algum lugar, eu não ia me dar a oportunidade, nem a chance de, se eu não estivesse me sentindo bem, não ir trabalhar, ou tardar para trabalhar. Então, com essa mentalidade de agir como empregada, mesmo dentro do nosso negócio, eu acredito que a gente tem condições de ser mais produtiva e também, obviamente, usufruir da vida. Tem tempo, dentro do dia a dia, tem tempo para o que eu considero a principal ferramenta do nosso negócio, nós mesmos. Então, tem que ter tempo da meditação, da oração, da atividade física, da preparação, que é uma leitura, um áudio, um treinamento. Tudo isso eu já interpreto que é parte do meu trabalho. Se esse instrumento não estiver afiado, eu não consigo render tanto. Então, ao longo do tempo, eu aprendi a colocar essas atividades como parte do meu trabalho dia a dia. A preparação de mim mesma é parte do meu trabalho. Perfecto. ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje en tu camino como emprendedora? ¿Y qué le dirías la Martiña de hoy a la Martiña del ayer cuando no tenía todas estas experiencias y conocimiento que Herbalife le ha dado? Vou começar com o que eu diria para a Martina, eu vou terminar com ela. A primeira pergunta é qual, Mari? La de cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en este camino de emprendimiento. Okay. Talvez o maior aprendizado que eu tive nesse caminho foi entender que nós não mudamos as pessoas. Muitas vezes eu investi muito do meu tempo, da minha atenção, querendo mais das pessoas do que elas queriam para elas mesmas. E eu me frustrava porque elas não conseguiam dar um retorno, na minha interpretação, e elas se frustravam porque viam que não conseguiam atender a minha expectativa. Então, tardou um tempo para eu entender que cada pessoa tem os seus objetivos de vida e que eu não posso enquadrar todo mundo dentro dos meus objetivos. Os meus objetivos requerem de mim um compromisso maior, uma dedicação maior, um foco maior, mas são meus objetivos. O que as pessoas querem para a vida delas talvez não exijam tanto compromisso, tanto foco. Então, buscar fazer o meu trabalho
E nesse de encontrar pessoas, obviamente, sempre a gente vai ter pessoas que vão estar com objetivos maiores e que vão entender que há uma necessidade de uma dedicação maior, mas respeitar o tempo de cada um e os objetivos de cada um. Não é que alguém que não tem um objetivo tão grande quanto o meu, de chegar a Chairman's Club e tudo mais, não é que não é importante. Todo mundo é importante. Mas aprender o objetivo de cada um e respeitar o tempo de cada pessoa, talvez foi um aprendizado que me levou alguns anos, algumas frustrações, mas me fez entender que eu tenho que encontrar as pessoas que querem ir mais adiante e respeitar o tempo de cada um. Excelente. Ese es el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué le diría a la Martina de hoy a la de ayer? Hoje eu diria para a Martinha, quando começou essa atividade, que ela fez muito bem. Que ela enfrentou seus medos, apesar das dívidas, das dúvidas, da falta de experiência, de habilidade. Ela fez muito bem. Porém, ela poderia ter feito mais rápido. Hoje, com os conhecimentos que eu tenho, eu não teria negligenciado algumas frustrações que eu tive ao longo do processo por mim mesma, pelas expectativas que eu coloquei em algumas situações e por não se consolidarem aquelas expectativas, eu passei tempo demasiado frustrada. Então, a Martinha da experiência de hoje entendia que isso era parte do processo e vamos lá, não vai ficar uma semana chorando leite derramado. Não. Então, o tempo, a coisa mais valiosa que eu tenho hoje, as duas coisas mais valiosas que eu tenho hoje, é a minha saúde, 3, saúde e bem-estar, o conhecimento, a sabedoria e o meu tempo. Então, eu preciso ser assertiva aonde eu direciono isso aí. Eu não posso desperdiçar esses bens tão valiosos, preciosos, me sentindo frustrada ou com lugares que eu sei que não é o apropriado, as pessoas não querem receber aquilo ali. Então, saber investir tempo, dedicação e conhecimento aonde as pessoas sabem valorizar aquilo ali. Então, eu poderia ter feito o que fiz até hoje em menos tempo, se eu não tivesse me frustrado, parado muito tempo com as frustrações. Muy bien. Wow. Yo creo que con eso dijiste la frase con la que puedes cerrar también. Y de visión y futuro, ¿qué sueños estás trabajando hoy gracias a Herbalife? ¿Dónde te ves en 5 años y cómo quieres seguir impactando a más mujeres? ¿Y cómo visualizas el futuro del liderazgo femenino dentro del negocio Herbalife? Para os próximos 5 anos, eu desejo pertencer à sala do meu grande sonho de muitos anos, que é a sala de Chairman's Club, porque eu interpreto isso como um marco na minha carreira, na minha profissão. Entendo que aonde cheguei, sou muito grata, mas eu sei que eu posso mais. O fato de ir para o próximo nível não é sobre mim, é sobre mostrar para várias outras pessoas que várias outras também podem ir para o próximo nível que cada uma tem. O fato de chegar ao próximo nível significa um compromisso ainda maior também com a companhia, com a empresa, a maior dedicação, a maior responsabilidade. Então, meu objetivo é chegar definitivamente na equipe de Chairman's Club. Tenho metas pessoais, acabei de concretizar mais uma delas, que é permanecer com um PIN de 10 pedras ativas, enfim, eu sempre tento estabelecer colocar um pouco de crescimento a cada ano, que seja. Obviamente, tiveram anos que nisso não foi possível, porém, o foco sempre precisa estar para cima. Então, tenho minhas metas pessoais de continuar crescendo royalties, continuar crescendo a equipe, continuar crescendo primeiras linhas, desenvolvendo líderes. E o futuro da liderança aqui, hoje já somos a maioria mulher, mas às vezes eu sinto que as mulheres precisam se olhar no espelho e dizer: eu posso muito mais. Eu não sou alguém que precisa ficar apenas com uma das 4 formas de ganhos que nós temos. Eu desejo para todas as mulheres acessarem os treinamentos, irem aos treinamentos e se desenvolverem na construção de royalties e de bônus. E, para isso, é uma habilidade que se trabalha em si a partir de uma prática que se estabelece. Quanto mais alto nível que a gente chega, mais a gente consegue tocar outras vidas. Porque ninguém chega no nível a seguir sem necessariamente influenciar tantas outras pessoas a terem melhores hábitos de saúde, bem-estar, alimentação, e também tantas outras pessoas de terem uma melhor oportunidade de trabalho, uma melhor oportunidade financeira. Eu acredito que o melhor exemplo que eu recebi da minha mãe
foi, enquanto a gente praticamente não tinha o que comer, ela trabalhar fora. Ela não escolheu ficar em casa tomando conta dos filhos. E aquele exemplo que ela deu na minha vida me serviu para entender que aonde estamos não necessariamente é o lugar que a gente deve ficar. Quero ver cada vez mais mulheres sendo mães, mas também sendo grandes exemplos para seus filhos, com a força criadora que tem, com a força de comunicação que nós temos, de sensibilidade que nós temos, de sexto sentido que nós temos. Eu creio que nós temos uma intuição apurada que nos guia, nos norteia em muitas coisas que não são ditas, não são faladas, mas a gente sabe sem nunca ter conhecido, né? É natural de nós mulheres. Eu queria ver muito mais de nós mulheres ocupando as grandes mesas, as grandes salas de reunião, cada vez mais nesse mundo empreendedor da Herbalife. Martiña, mujer de fuerza, de fe, de brillo, de luz natural. Tus palabras las recibimos con todo el amor, de verdad que son de mucho crecimiento. Gracias por compartirlas, por tomarte el tiempo de estar aquí. Para cerrar, te voy a pedir una frase para esas mujeres, con todo lo hermoso que has dicho, que están afuera y que hoy se sienten sin fuerza o sin inspiración para seguir. ¿Qué les dirías? Pode ser duas? Pode ser duas? Sí, puede. Duas frases que sempre me ajudaram muito nos momentos de dificuldade é: tudo o que pedires, crendo que recebestes, receberás. E segundo é: tudo posso naquele que me fortalece. Não há nada que nós não possamos, se nós nos concentrarmos no que queremos, sabermos que já somos merecedoras, porque eu acredito que se algum sonho chegou em nós, é porque nós fomos notificadas de que somos capazes. A questão é que muitas vezes não acreditamos que podemos, mas tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso todos os dias e, inevitavelmente, nenhum obstáculo vai resistir à sua determinação. Amén. Que Amén. así sea. Gracias, Martiña. Besos. Beijo, Gracias Mari. por tu Gracias. tiempo.